Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente chegou no nosso terceiro bloco da nossa aula sobre responsabilidade civil e IA, e agora a gente vai falar um pouquinho da nossa querida janela de Johari dentro desse tema. Para quem caiu de paraquedas na nossa terceira aula, a janela de Johari é um framework, uma estrutura de pensamento criada por dois psicólogos, o Joe e o Hari, o Joseph e o Harrington. Aí eles juntaram e virou a janela de Johari, e que é utilizada em várias coisas na vida cotidiana, como, por exemplo, tiragens de tarô, e psicoterapia. Dentro dessa nossa questão da aula, a gente vai utilizar essa janela de Johari para conseguir entender melhor esses quatro quadrantes, sendo o quadrante do desconhecimento completo, que nem você nem o mercado conhece, do conhecimento ser do desconhecimento do mercado, que seria o seu segredo, sua potencialidade, do conhecimento amplo, ou seja, aquilo que todos sabem, e do ponto cego, que em tese é aquilo que o mercado já sabe e que os indivíduos ainda não sabem. Vamos lá. O que que eu conheço? Ou seja, vamos abordar aquilo que você sabe, que o mercado sabe, e aquilo que você sabe que o mercado não sabe. O que que todo mundo sabe? O que que é aberto dentro do tema de responsabilidade civil e IA? O primeiro ponto que fica bem claro é: as pessoas sabem que a gente está num momento de incerteza generalizada. Tanto você quanto o mercado já sabem que não tem uma resposta fácil e nem uma jurisprudência consolidada para os danos causados por IA. Então, esse é um pressuposto que você já tem que atuar quando você estiver trabalhando com essa questão de responsabilidade civil e IA. Os dois outros pontos é a existência de riscos elevados, até porque tem esse cenário de incerteza jurídica generalizada, então você tem um risco muito grande. Daí também o porquê eu ter falado que é importante que você tenha um raciocínio econômico jurídico, um REJU, um REG, né, que é a análise econômica do direito mais a prática, e também o discurso da caixa preta, o black box, a opacidade. As pessoas não sabem exatamente como é que funcionam os algoritmos, às vezes nem as pessoas que criaram sabem como funcionam os algoritmos, o que aumenta ainda mais a complexidade da atribuição da responsabilidade civil. Bom, isso é aquilo que todo mundo sabe. E aquilo que só você sabe, a sua potência oculta. Você assistiu essa aula, então gerou sua potência oculta a compreensão dos vetores interpretativos, as soft skills e a postura antifrágil, que eu espero que você cultive, e também as estratégias e experiências individuais sinérgicas que você tiver com o tema. Ou seja, algum conhecimento específico que você tenha e que você possa utilizar em sinergia com o que estiver acontecendo no contexto jurídico. Beleza, Paulo. E o que que só os outros conhecem? O que que seria o meu ponto cego? E aqui eu pensei muito na hora de elaborar essa aula, e eu queria trazer com você para vocês três coisas. A primeira, a percepção de advogado teórico. Todo mundo pode se sentir preparado por dominar as teorias, por ter pós-graduação, esse tipo de coisa. Mas o mercado, ele acaba percebendo o advogado como alguém que fala bem sobre os problemas e que não oferece soluções práticas. Então, é muito importante que você, advogado, pensem, eu estou só falando de teoria ou eu estou oferecendo solução? Esse é um ponto cego que é bem importante que a gente tenha essa autorresponsabilização nossa, essa accountability, self-accountability, de olhar para si e falar, poxa, será que eu estou muito teórico? Será que eu não estou dando solução prática? Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é a inabilidade de dialogar com a área técnica. Eu já falei em outras aulas sobre a necessidade de raciocínio interdisciplinar, sobre essa questão de trânsito, mas o profissional do direito, infelizmente, às vezes ele acaba achando que o trabalho é só jurídico. Ele acha até que ele está saindo fora da área jurídica quando ele acaba falando sobre outros temas. Mas não. O mercado, por exemplo, um cliente que é uma startup de inteligência artificial, vai perceber a sua falta de vocabulário técnico, não como um ponto, uma característica, mas como uma ineficiência, algo que trava o desenvolvimento do produto. Então é muito importante que você não encare essa interdisciplinaridade como opcional. Isso é obrigatório. Isso é algo que você precisa desenvolver para que você não seja visto pelo mercado como alguém ineficiente, para que não seja visto como alguém ultrapassado. E o terceiro ponto, dentro da ideia de ponto cego, é um medo de assumir posição firme. E isso é clássico. A pessoa entra na faculdade de direito, a primeira coisa que o professor fala para você é depende. Teve uma vez que a piada que fala, um dia perguntaram para um aluno de uma faculdade de direito qual era o nome dele, ele respondeu depende. E por mais que possa parecer uma brincadeira, por mais que possa parecer uma piada, a gente do direito costuma falar muito depende. Mas mesmo assim, diante dessa incerteza, a gente pode adotar essa cautela excessiva de falar o depende para tudo, ou a gente pode
se colocar empaticamente no lugar do nosso cliente e falar, legal, o meu cliente ele ouviu o depende, mas ele precisa tomar uma decisão. Então, vamos tentar não confundir essa cautela excessiva com uma falta de eficiência na nossa fala, nos nossos pareceres, na nossa atuação prática. Em vez de a gente só falar o depende, vamos dar possibilidades, vamos utilizar a geometria, a análise econômica do direito, o próprio raciocínio econômico jurídico, que seria a análise econômica do direito mais a prática, para que a gente ajude essa decisão do negócio e que a gente saia do muro desse depende. Então, isso é muito importante também. E aí, para finalizar esse bloco, o que seria o nosso desconhecido dentro da área de responsabilidade civil? Como eu já disse antes, a próxima grande decisão do STF ou a próxima grande mudança legislativa, estamos no momento, pelo menos atualmente, de pergunta se o Código Civil vai ser alterado. Então, isso já é um grande questionamento. Mas a gente nunca sabe quando o STF vai dar a próxima grande decisão. Poderia ser um evento de cisne negro. A responsabilidade por danos dos agentes autônomos vai ser uma questão bem interessante. Como é que vai ser tratado? Se vai ser só jogada como responsabilidade objetiva clássica, né? Vai colocar sem culpa e não vai falar mais nada? Ou se vai ter algum outro tipo de análise sobre a parte de culpa, de nexo, de culpa não, de conduta, de nexo causal, coisas do gênero. E, por fim, novos modelos de seguro e fundo de compensação, como já dito. Vai ter algum fundo de compensação que vai trabalhar de forma estatal, vai ter algum fundo de compensação que vai ser um fundo gerido por uma entidade privada, vai ter algum seguro obrigatório para as pessoas que começarem a trabalhar com inteligência artificial que gera risco. Por exemplo, vamos supor, se tiver um carro autônomo, esse carro autônomo tem que obrigatoriamente contar com a empresa, vai fazer um seguro obrigatório para o carro autônomo, ou seja, se bater, a responsabilidade vai ser do seguro que a empresa obrigatoriamente vai ter que contratar. Ou não, todo mundo que for dono de um carro autônomo vai ter que contratar um seguro e aí o seguro vai pagar. Então, assim, a gente ainda não sabe, isso é o desconhecido, e de novo, a maneira como a gente se porta ante o desconhecido vai indicar se a gente vai ser engolido pelo futuro ou se a gente vai aproveitar como uma oportunidade para gerar mais negócios e crescer. Eu espero que vocês tenham gostado desse bloco. E no bloco seguinte, a gente vai pegar um caso prático, hipotético, mas um caso prático, e a gente vai ver como que a gente resolveria na prática esse caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, meu LinkedIn, meu Instagram, meu e-mail estão na tela. E um abraço, até o próximo bloco.